Estamos desenvolvendo o tema sobre ativação profética, o poder criativo da palavra. Eu não sei você, mas Deus tem ministrado muito ao meu coração. E eu tenho repensado mesmo aquilo que eu falo. E algumas coisas até eu gostaria de falar, mas eu coloco um freio na minha boca e não falo. Interessante, queridos, aquilo que nós falamos acontece. Acontece. Quando Jacó, ele abençoou a sua descendência, a descendência foi abençoada e vai se cumprir exatamente como ele fala. Como é importante as nossas palavras sendo liberadas sobre a nossa própria vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade e sobre a nossa nação. E eu creio que temos o privilégio de sermos instruídos e ensinados nesses dias, debaixo deste entendimento, desta revelação, que é o poder criativo da palavra. E eu creio que todos nós seremos ampliados. Eu lancei um desafio à igreja no domingo, para que durante toda esta semana, a nossa confissão seja sempre alinhada com a palavra de Deus. Declarações proféticas. Os mundos estão sendo criados sobre nós. E aquilo que estamos falando está sendo gerado e está produzindo algo no mundo espiritual. O texto de Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu vou ler novamente, depois eu vou ler numa outra versão, que é a minha versão, a versão da minha Bíblia, e sempre que eu vou citar o primeiro versículo, cito na outra versão, mas já misturo um pouco. Já tenho a minha Bíblia um pouco como que decorada. São muitas versões, e todas as versões são palavras de Deus, mas umas com mais fácil entendimento. Não importa a versão. O que importa é que você compreenda o que a Bíblia quer dizer. É tão extraordinário isso. E eu fico imaginando as pessoas dizendo, mas no grego, no hebraico, beleza. Mas para mim, já o entendimento que vem pelo que está escrito na nossa linguagem, para mim já é suficiente. E mas diz assim, mas quer dizer assim. Para mim quer dizer assim e para mim funciona assim. Eu amo muito, e eu não fico inventando muita moda não. É o jeito que eu creio. E alguém pode falar, mas algumas coisas estão assim, e quer dizer assim, isso assim, porque escreveram assim, traduziram assim, mas mesmo assim funciona para mim. Eu acredito naquilo que Jesus disse, e naquilo que a palavra de Deus diz. Então vamos ler. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E uma outra tradução diz assim, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Olha que extraordinário. Pela fé nós entendemos. Nós não podemos compreender com a mente racional. É impossível. Por mais inteligente que uma pessoa seja, porque existe uma diferença entre inteligência, conhecimento ou sabedoria. Por mais inteligente que uma pessoa seja, e por mais bem formada que ela seja e desenvolvida na arte e na ciência, com a mente natural, ela não vai poder compreender a palavra de Deus. A palavra de Deus não se compreende com a mente natural. A Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. O que é o homem natural? O homem natural é aquele que não nasceu de novo. Mas o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Mas também existe o homem carnal, que é o que nasceu de novo, mas ele se move pela carne, e muitas vezes ele fica privado e limitado também no entendimento. Então o homem natural, ele não consegue entender, não consegue compreender as coisas do Espírito. Mas pela fé, nós nascemos de novo, e nós nascemos de novo, isso vem de Deus, nós nascemos por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não pelas obras, mas pela graça. E quando nós nascemos de novo, nós começamos a compreender, a entender a palavra de Deus. O novo nascimento abre o entendimento para se compreender as Escrituras. A Bíblia fala a respeito de Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem importante dentro do contexto judaico. Ele era um líder de influência. E ele vem a Jesus à noite
dizendo: olha, mestre, ninguém pode fazer o que você está fazendo, se não for alguém que foi enviado por Deus. Jesus olha para Nicodemos e Jesus diz assim: preste atenção. Quando Jesus diz, em verdade eu te digo, Ele está fazendo uma pausa, Ele está dizendo: preste atenção, porque eu vou trazer luz, vou trazer revelação, para que você possa compreender. E em algumas situações, Jesus simplesmente diz: em verdade eu vos digo. Lógico que Ele quer trazer entendimento, mas quando Ele diz, em verdade eu vos digo, Ele está dizendo: preste atenção. Então Jesus disse para Nicodemos: em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Olha o que Ele disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O que é ver o reino de Deus? É entender, é compreender as coisas de Deus. Fala da abertura do entendimento. Então o ponto de partida para abrir o entendimento é o novo nascimento. E é impossível alguém se aproximar de Deus se não for por meio da fé. É impossível alguém se aproximar de Deus, porque é necessário que creia que Ele existe. Então é pela fé. Então a fé é o ponto de partida para que o nosso entendimento se abra. E nós compreendemos coisas hoje que nós não compreendíamos outrora. Não tem como nós queremos que uma pessoa entenda e compreenda aquilo que nós compreendamos de forma natural, e mesmo por explicações, mesmo teológicas ou baseadas em ciência. É impossível. É uma obra do Espírito Santo trazer o entendimento e a revelação. Lógico que quando você caminha com alguém que tem entendimento e tem revelação, há uma grande possibilidade e probabilidade daquela revelação ser alcançada por você. Quando você caminha com pessoas obtusas, de um entendimento fechado, a Bíblia diz que quando o cego guia um outro cego, ambos caem aonde? No buraco. A Bíblia diz: aquele que anda com o sábio, torna-se sábio. Ouça o sábio e cresça em sabedoria. Quando você caminha com pessoas de fé, a sua fé é ampliada. Quando você caminha com pessoas incrédulas, a sua incredulidade é ampliada. Quando você caminha com pessoas carnais, a sua carnalidade entra em evidência. Quando você caminha com pessoas que são separadas e santificadas, a sua santidade também entra em evidência. Então, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Fala do poder criativo que há no quê? Que há na palavra. Há um poder extraordinário naquilo que nós falamos. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, eu quero trazer à memória, e depois a gente avança um pouquinho mais, o que eu tenho ministrado nas semanas anteriores. Gênesis 1, de 1 a 3, diz o texto: do princípio criou Deus o céu e a terra, os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ali estava o que? O caos. Tudo estava como que em desordem, fora do lugar. O que Deus fez? Deus contratou pessoas, servos, construtores, para ordenar, reordenar as coisas em absoluto. Como que as coisas foram colocadas no seu devido lugar e passaram a existir? Pela palavra de Deus. Entenda que para Deus falar é fazer. Aquilo que Ele falava acontecia. Aquilo que Ele falava vinha do mundo invisível e se tornava visível. Pela fé nós entendemos que todo o universo foi criado pela palavra. Os mundos foram criados pela palavra. Preste atenção. Aquilo que você está falando está criando um mundo sobre a sua cabeça. Queridos, nós somos pressionados todos os dias. Todos os dias somos pressionados na nossa mente, para que liberemos palavras que estejam alinhadas com aquilo que o diabo pensa. É um esforço. Por isso que a Bíblia diz assim em Joel: forjai espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Por que diz forjai? Forjar não é algo fácil. Não sei se você já viu uma forja. Ali coloca-se a brasa, tem algo para soprar a brasa, e o fogo é aquecido, se coloca um ferro, e o ferreiro vai trabalhando na bigorna e na marreta, até transformar aquele ferro em um instrumento. Quando a Bíblia diz: forjai espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras, isso fala de um linguajar de escravo.
relhas, arados. Fala de instrumentos de um escravo. Mas o texto está relacionado à nossa confissão, aquilo que nós falamos, forjar espadas. É um instrumento de guerra. Olha só, a espada do Espírito, sabe o que é? A espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. O Espírito está em nós e habita em nós, e quando nós nos deparamos com alguma situação, o Espírito de Deus vem para buscar esse instrumento de guerra, que é o que? A espada do Espírito, que é a própria palavra. E Ele nos faz lembrar a palavra, para que proclamemos a palavra. Então, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Quando você vai para o Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Atente. Nada do que foi feito se fez, e nada do que é feito se faz, a não ser pela palavra. O verbo é a palavra. O verbo é Jesus. Jesus é a palavra. No nome de Jesus se constrói, se edifica. No nome de Jesus se destrói, se aniquila as obras das trevas. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com quem? O verbo estava com Deus. E agora o verbo está com quem? O verbo está com você. Jesus é a palavra. Basta que você proclame a palavra, fale a palavra. Não fale os seus sentimentos, não fale os seus sentimentos, não alinhe o seu linguajar com aquilo que você recebe nas mídias sociais. Muita gente está dizendo que o Brasil não vai dar certo, não tem como dar certo. Nós quebramos, neutralizamos, destruímos e aniquilamos essa proclamação do inferno. Tudo que o diabo quer é que uma boca concorde com isso. Mas a Bíblia diz: se duas pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa, aqui na terra será estabelecido. E nós entramos em concordância para neutralizar toda palavra de maldição lançada sobre o Brasil. Nós arrancamos desde as raízes, pelo poder que há no nome de Jesus. Preste atenção. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Atente, a substância para o desenvolvimento da fé é a palavra de Deus. A substância para o desenvolvimento da fé, a ativação da fé, é a palavra de Deus. Não existe um outro meio para que a sua fé seja edificada, cresça, aumente, a não ser pela palavra de Deus. Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra, pela proclamação, pela pregação da palavra. Olha que extraordinário. Quando nós nos reunimos aqui, quando você nos ouve aí na sua casa, você está recebendo a palavra, e a palavra está gerando fé, e quando a fé ela é gerada, a palavra é liberada e o milagre acontece. Quando você tem a junção da fé com a palavra, o resultado, sabe o que é? O resultado é milagre. E atente para isso. A junção da fé com a palavra, o resultado é milagre. Diga comigo: a junção da fé mais a palavra, o resultado é milagre. Preste atenção, tudo que você disser, assim será. Tudo que você disser, assim será. Que isso esteja fixado na sua mente. A Bíblia diz que a palavra do pregador é como um aguilhão para fixar, é como um prego para pregar. Que isso esteja fixado na sua mente e no seu coração. Tenha isso no seu coração. Há um milagre na sua boca. Há um milagre na sua boca. Deus quer nos levantar nesses dias como um atalaia sobre a nossa nação.
É tempo de ativação profética. É tempo de ativação profética. Interessante, essa semana eu recebi 2 mensagens para participar de 2 conferências online, e debaixo deste tema. E a pessoa que me convidou, ele não sabia ainda que eu estava ministrando este tema, e o tema da conferência é sobre a ativação profética, decretos proféticos para os próximos 12 meses. Falei, já estamos no tema, já estamos fluindo, e nós vamos tocar fogo no mundo. Tenha isso dentro de você, bem fixado, e saiba que as palavras que saem da nossa boca, elas trazem bênção ou maldição, ela promove o bem ou o mal. Aquilo que você está falando, está gerando algo no mundo do Espírito. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Tenha isso no seu coração. Tenha isso gravado, destacado na sua Bíblia. A morte e a vida estão no quê? No poder da língua. Aquilo que você fala está gerando morte ou está gerando vida. Jesus, ele fala à figueira. Marcos capítulo 11, a partir do versículo de número 12. Eu vou trazer a memória, para refrescar a sua memória, porque este é o princípio básico, para que as coisas aconteçam, para que o milagre se manifeste. Jesus, ele está saindo ali, passando, por Betânia, e a Bíblia diz que ele amaldiçoou uma figueira. Ele disse: jamais alguém coma fruto de ti. E a Bíblia diz que os discípulos ouviram o que Jesus disse: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram. A palavra precisa ser proclamada. Quando você fala, as palavras entram nas regiões celestiais. Nós estamos neste ambiente, milhares de vozes estão passando por nós. Imagina as ondas dos rádios, os sinais dos satélites, estão transmitindo o quê? Vozes. É que nós não conseguimos captar com os nossos ouvidos, graças a Deus por isso. Mas as vozes estão passando por nós, estão criando algo no mundo do Espírito. E nós estamos sendo levantados por Deus para neutralizar, destruir e aniquilar estas vozes que contrariam o plano e o propósito de Deus. Jesus, qualquer que disser, agora vamos para o versículo 20, que no outro dia, vamos para o 20 aqui, no outro dia, quando eles saem, no dia seguinte, eles passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Então no outro dia, quando eles passam pela figueira, eles perceberam que a figueira havia o que? Secado. Por que que a figueira secou? Porque Jesus ordenou que ela secasse. Jesus liberou uma palavra. Jesus não pegou um machado e foi lá no tronco da árvore e descascou a árvore para tirar a vida da árvore. Ele falou. Ele simplesmente disse. E no outro dia, quando eles passam, eles percebem que a figueira havia secado. Mas Jesus queria ensiná-los a respeito de algo, a respeito da fé e da proclamação da palavra. Jesus não fez algo simplesmente para demonstrar que tinha poder para fazer. Jesus, todas as coisas que ele fez de uma forma didática para ensinar os seus discípulos, para que eles pudessem fazer o mesmo. E não apenas aqueles discípulos que caminhavam com ele lá, mas para nós que caminhamos com ele hoje aqui, nos confins da terra. Esse ensinamento não apenas para os discípulos que estavam ali e viram. Esse ensinamento é para mim e para você. E a Bíblia diz que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Agora observe o que Jesus vai dizer no próximo versículo, no próximo 22. Jesus respondendo disse: tende fé em Deus. Quando Pedro disse: olha, a figueira que tu amaldiçoaste secou, Jesus diz: olha, tende fé em Deus. Então ele fala a respeito da fé. Tende fé do tipo de Deus. E aí ele vai dizer no 23: porque em verdade vos digo que qualquer que disser, atente para isso, qualquer
qualquer que disser, ouçam. Não está falando a respeito de um pastor, um homem de Deus, poderoso. Não, está falando de qualquer pessoa. Alguns homens de Deus, eles trazem para si, como eles fossem os poderosos, e só através deles os milagres acontecem. Não é verdade. A verdade é, qualquer que tiver a fé do tipo de Deus e disser, segundo aquele que ele falar, vai ser. Amém? Dá para entender? Isso é o processo da multiplicação. Jesus está dizendo, porque em verdade eu vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Não está dizendo apenas algumas coisas que ele disser. Jesus está dizendo, tudo que ele disser lhe será feito. A fé do tipo de Deus é a fé que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Romanos capítulo 4, projeta para mim o versículo de número 17, Romanos 4, 17. Esta é a fé do tipo de Deus. Olha o que o texto diz. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber, percebe que tem fé? Quando Deus chamou Abraão e disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não tinha um GPS, ele não tinha um endereço, mas ele saiu, isso é fé. Fé é você se mover pela palavra e não pelos seus sentimentos. Ah, se o mar se abrir, eu dou o passo. Ele diz, dê o primeiro passo que o mar vai se abrir. Deus disse a Moisés, por que você está clamando? Não é hora de clamar, diga ao povo que marche. E quando eles começaram a marchar, o mar se abriu. Quando nós pensamos assim, seria melhor para nós se o mar se abrisse antes. Mas é a forma que Deus trabalha. O pastor Newton diz, olha, você dá o passo e Deus cria o chão. Né? O lugar para que você coloque os seus pés. Esta é a fé do tipo de Deus, diz o texto. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Olha que extraordinário. Aí você vai dizer assim, apóstolo, mas não é fácil usar esta linguagem. Mas esta é a linguagem da fé. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, a minha diabetes já tomou posse. Já é a minha diabetes. A diabetes é a esposa do diabo, ela chama de diabetes. Desculpa, minha fraqueza. Não assuma isso. Ai, a minha dor de cabeça, a minha úlcera. E alguns assim, tem uns assim mais chegados, mais íntimos, assim, a minha ursa. Não tem uns negócios assim? Para com isso. É segundo a confissão. Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Você não leva para o futuro, você já traz para o presente. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 14, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Não joga para o futuro, joga já para o passado. Portanto, já é. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda Ele. É assim que Deus trabalha. Tudo o que você disser, assim será. Tudo o que você disser, assim será. É assim mesmo. Pessoas que fazem autoproclamação de destruição, autoproclamação de feiura, de imbecilidade. Tem gente assim, se autoproclamam. Provérbios 12, 18. Atente para esse texto. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, para ferir as pessoas. Mas a língua dos sábios é o que? Saúde. A língua dos sábios é saúde. Nós proclamamos saúde, proclamamos vida, proclamamos esperança. É o que nós proclamamos.
e segundo aquilo que proclamamos, assim será. Segundo aquilo que você proclama, assim será. Saiba que a substância da fé é a palavra. A substância para o milagre é a palavra juntamente com a fé. A fé juntamente com a palavra gera e produz o seu milagre. Romanos 10, versículo 17, fala como vem a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 38. Preste atenção. Olha que extraordinário. Qual é o meio natural para a concepção de uma pessoa? Ao silêncio da morte. Existe uma semente, que é o sêmen. É uma semente. Assim se gera uma vida. Assim se gera uma vida. O espermatozoide fecunda o óvulo e produz. Isso é o natural. Isso acontece por um relacionamento sexual. Ou hoje a tecnologia, a ciência, né, se reproduz. Essa é a concepção normal e natural. Mas agora preste atenção. O que Maria recebeu para que ela concebesse e desse à luz? Ela era virgem. Ela não tinha tido relacionamento algum. Quando o anjo Gabriel vem a ela e diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, e libera a palavra sobre ela, ela não recebeu um espermatozoide, ela recebeu a palavra. A palavra. O que Maria recebeu foi a palavra. Observe esse texto. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo o que? A tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Uma palavra basta. Olha que extraordinário. E alguém está falando assim: então eu vou fazer isso agora, eu não vou ter relacionamento. Não, aconteceu com Maria. Mas e alguém vai falar assim: eu engravidei, acho que foi o anjo que liberou a palavra. Sim, tá. Vai nessa. Percebe como funciona a palavra? O que Maria recebeu? A palavra. O poder criativo, o poder da concepção. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias se coloca como uma criança. O problema é que nós nos colocamos sempre como uma criança. Eu não sei falar, é o meu jeito. Aquilo que você está falando está gerando algo no mundo do espírito, para a bênção ou para a maldição, para a vida ou para a morte. Eu e você fomos chamados por Deus e separados neste tempo, nesta geração, para liberarmos palavras de vida. Creia. Creia mesmo onde não há nenhuma perspectiva de possibilidade. Creia. Se há uma palavra liberada da parte de Deus, creia em meio a todo o campo minado de impossibilidade. Creia. Romanos capítulo 4. Observe esse texto. Versículos 18 ao 21. Romanos 4, 18 a 21. Olha o que diz o texto. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Atente para isso. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Conforme o que lhe fora dito. O que Deus disse para Abraão? Eu vou fazer de você um pai de nações. Quantos anos ele tinha? 75 anos. Mas Sara, sua esposa, ela era estéril. Depois de 25 anos, agora quando ele estava com 99 anos, Deus vai se revelar a ele, se manifestar a ele como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Foram 25 anos.
E eu fiquei imaginando e pensando, e Deus ministrando ao meu coração, pensando assim, poxa, Abraão, ele esperou por 25 anos. Na verdade, Deus esperou Abraão estar pronto. Deus foi, os processos foram acontecendo. Ele foi sendo ajustado e aperfeiçoado. E a última fase, o último estágio, para que a promessa se cumprisse, foi a mudança do nome. Porque Deus já tinha trabalhado com ele no campo da visualização, do sonho. Disse, levanta os teus olhos e vê toda a terra que vês, e de dar a ti, a tua descendência. Depois no campo da ação, levanta e percorre a terra. Mas agora Deus está dizendo assim, olha, agora chegou a hora definitiva. Tem que mudar o nome. Tem que mudar o quê? A confissão. Para que você viva aquilo que Deus tem como plenitude para você, é preciso que mude o quê? A confissão. Diante das impossibilidades, você mantém firme a confissão da sua esperança. Versículo 19. E não enfraquecendo na fé, olha isso, não atentou para o seu próprio corpo amortecido. Ele não atentou para as circunstâncias. Ele não atentou para o seu próprio corpo amortecido. E nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele já estava com quase 100 anos. E nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele desprezou essas coisas. Fala, apóstolo, mas não é tão simples assim. É verdade, por isso que a Bíblia diz, forjai. É um desafio, mas é possível. É possível. Ele não enfraqueceu na fé, mas ele foi fortalecido na fé. Fazendo o quê? Dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Atitude de gratidão. Sempre. Ele foi fortalecido. Diz que ele não enfraqueceu na fé. Ele não atentou para o seu próprio corpo amortecido. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Versículo 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir a promessa. Olha que extraordinário. Quando você olha ao redor, na perspectiva natural, você perde a esperança. Quando você olha dentro desta projeção de mundo, você vê o que? O caos estabelecido. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós voltamos a ter esperança. E eu quero dizer para você, que a tua esperança no Senhor, ela não será frustrada. A tua esperança no Senhor, ela não será frustrada. Tome posse disso. Quando nós olhamos para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, que ele foi levado ao vale de ossos secos, ele viu, era o estado real. Ele não fez de conta que aquilo não existia. Não, eu vou fazer de conta que não existe, porque daí eu não sofro. Não, ele viu que era real. Ele viu que era real. O vale estava cheio de ossos secos, na verdade, sequíssimos. Então o Senhor faz uma pergunta a ele: poderão reviver esses ossos? Qual foi a resposta? Tu sabes. O que o Senhor disse? Então profetiza, 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 filho do homem, profetiza. Essa é a minha chamada, é a sua chamada. Profetiza, profetiza sobre o Brasil, meu irmão. Profetiza sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado. Profetiza sobre a nossa nação. Profetiza sobre a sua casa. Profetiza sobre a sua família. Profetize lá no seu trabalho, sobre a sua empresa. Profetize o que a Bíblia diz a respeito das tuas mãos. Tudo que você fizer vai prosperar. Então profetiza sobre as tuas mãos. Tudo que eu fizer vai dar certo e vai prosperar. Você pode dar um aplauso a ele? Havia um provérbio em Israel, e o Senhor chega a eles e diz assim: que provérbio é este que vocês falam entre vocês? Olha o que Deus está dizendo. O provérbio era este: passam-se os dias e perece toda a visão. Olha o que eles falavam: passam-se os dias e perece toda a visão. E outros dizem: ah, mas a visão que ele está falando é para um tempo muito distante. Aí ele está dizendo: é chegado o tempo em que eu farei cessar este provérbio em Israel.
É chegado o tempo do mover do Espírito. É chegado o tempo da manifestação da glória de Deus. É chegado o tempo dos milagres se manifestarem. É chegado o tempo da nossa declaração de fé entrar em evidência, que é o ano da expansão. É o ano da expansão. Estamos crescendo. Deus está nos abençoando. Estamos avançando, estamos expandindo. E a nossa influência vai chegar aos confins da terra. Já tem chegado aos confins da terra. Ezequiel 37, o versículo 11, a parte B, diz assim: eles dizem, olha o que eles diziam: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados, nós estamos exterminados. Agora observe o versículo 12. Olha, essa era a confissão deles: nós estamos acabados, nós estamos destruídos, nós estamos liquidados, pereceu a esperança. Portanto, filho do homem, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ah, glória a Deus! Eu abrirei as vossas sepulturas. Queridos, o nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Preste atenção, nós não estamos aqui para falar simplesmente do que Ele fez, ou do que Ele era, Ele é e Ele será. E Ele voltará e vai nos levar. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas. Deus não mudou. Eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas. Alguém pode dizer assim: apóstolo, mas já cheira mal, já é o quarto dia. É o que falaram para Jesus quando Ele foi à casa de Marta e de Maria. Lázaro morreu, já é o quarto dia. Simplesmente Ele disse: tirai a pedra. E diz: Lázaro, para fora. Só uma palavra: Lázaro, vem. E o Lázaro saiu todo enfaixadinho, na mordaça. Falou: agora desatar e deixar eu ir. Tem coisas que Ele faz, tem coisas que a gente faz. Percebem? O poder da vida e da morte está naquilo que você está falando. Você está construindo o seu mundo. Mundos estão sendo criados sobre a sua cabeça. Profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza sobre a sua casa, profetize sobre a sua família, profetize sobre a cidade, profetize sobre o estado. Que nós estamos segurando esta pandemia pelo poder do nome de Jesus. Não haverá assolação e calamidade na nossa cidade, no nome de Jesus. Porque tem gente torcendo pelo vírus. Tem gente torcendo para essa desgraça aí. Mas nós estamos sustentando a confissão. Que isso depende de quem? Depende de nós. Se duas pessoas concordarem, imagina isso. Já estabelecido. Entremos em concordância. Há tanta malignidade, uma nuvem de gafanhotos já chegou na Argentina, passou pelo Paraguai, já está chegando. Vai para o inferno no nome de Jesus. Tem gente já proclamando: está chegando. Gente, pastor, está chegando. E está chegando. Chegar onde? Tudo que o diabo precisa é que alguém concorde. Pô, mas não tem, não tem como neutralizar. Ué, a palavra diz que tem. Ah, mas se a gente falar e não acontecer, a gente não vai passar vergonha? Em absoluto. Ué, vamos falar, vamos proclamar. E o que você falar com fé, crendo, estabeleceu. Tem gente já apavorado: o que vai ser, o que vai acontecer? O Brasil vai ser o maior exportador na área da agricultura e pecuária, em o nome de Jesus. É isso que eu creio, isso que eu confesso, em o nome de Jesus, e assim será. E assim será. Agora é preciso ousadia para reter firme a confissão. Tudo que o diabo está procurando são pessoas para que se alinhem àquilo que ele fala. E quando você receber alguma coisa, vai cancelando, está amarrado no nome de Jesus, vai destruindo, vai aniquilando. Deus está te levantando como profeta nesse tempo, nesta geração. O Senhor está tocando nos nossos lábios. Ele está colocando as palavras na nossa boca. Alguém pode dizer assim: apóstolo, mas o diagnóstico é contrário. Não importa o diagnóstico, mantenha firme a confissão da sua fé. Mantenha firme. Profetiza, profetiza, profetiza. Pô, mas se não eita, como assim? Profetiza, meu irmão. Tem que profetizar.
Deus precisa de uma boca para ligar o propósito dele, o plano dele, e ser estabelecida a vontade dele. Você pode entender isso? Não tem outro jeito. É assim que funcionam as coisas. Olha como que Deus trabalha. Eu vou encerrar. Quando Deus chamou Moisés, disse: Moisés, é o seguinte, você vai ter que falar com o faraó. Meu irmão, Moisés pôs todo o impedimento, os mesmos argumentos. Mas quem sou eu que vá a faraó? Eu sou um homem pesado no falar, não sei nem falar direito. E vai colocando obstáculo. Eu falo: basta. Faz o seguinte: chamarão teu irmão, e fala bem, né? Fala. Então é o seguinte: eu vou falar com você, e você vai falar para o seu irmão. Seu irmão fala: ó, meu irmão, olha o que Deus precisou fazer. Alguém precisava falar. Por que o Moisés já não se colocou dentro? Beleza, eu vou e falo. Ele começou a argumentar. Deus então chama ele, diz: olha, é o seguinte, eu vou falar com você. Eu chamei você, eu estabeleci você. Já que você está se colocando como ninguém, então eu falo com você, você fala com o seu irmão. E o seu irmão, alguém vai ter que falar. Então tem que falar. Mas por que Deus não foi a Faraó e falou? Deus, é a dinâmica de Deus. Os mundos foram criados por Ele. Quando Deus estabelece o homem, Ele falou: agora é com você. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, Ele falou: mas eu vou ocultar de Abraão o que eu faço. Ele vem comunicar a Abraão, e Abraão vai se colocar diante dele. Se tiver 50, se tiver 45, vai baixando. Ele saiu da presença dele e falou: agora é a última vez que eu falo. Se ele continuasse falando, meu irmão, se tiver Deus atenderia, mas ele parou de falar. Então não pare de falar. Isaías 62: sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas, eles não se calarão, nem de dia nem de noite, não se aquietarão, até que Jerusalém seja restabelecida como objeto de louvor na terra. Nós não nos calaremos até que esta nação entre em evidência, num lugar de destaque nas nações da terra. Nós destruímos, aniquilamos, Deus, todo o plano de estratégia de Satanás, essa ordem mundial, progressista, maligna do inferno, caia por terra no nome de Jesus. No nome de Jesus. Leve a sério, meu irmão. Não dê papo, conversa fiada para comunista, progressista. Eu ia falar um termo mais pesado, mas não posso falar. Mas quando vinha a ira profética, você acaba falando. Você está entendendo? Os defensores da democracia. Que democracia? Toca fogo, queima tudo, destrói tudo. Os democratas, não tem nada de democracia. É um sistema maligno de dominação. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e deu autoridade para o homem reinar sobre a terra, dominar sobre os animais. Deus não deu autoridade para um homem dominar um outro homem. O homem não foi feito para ser dominado por um outro homem. Esses sistemas são diabólicos, malignos, de dominação e escravização de mentes. E nós estamos aniquilando, destruindo, no nome de Jesus. Mas nós precisamos ser tocados e transformados na nossa maneira de pensar e na nossa confissão. Abra o seu coração. Profetiza de manhã, profetiza à tarde. Vele pela palavra, proclame a palavra, e assim será. Tende a fé do tipo de Deus. Qualquer que disser ao monte, crendo com o coração e falando com a boca, vai acontecer. A Bíblia diz: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A salvação se manifesta em nós através da fé e da confissão. Você precisa fazer a proclamação da sua fé. Você precisa fazer a proclamação que Jesus é o Senhor da sua vida. Você pode entender isso? Com o coração nós cremos para a justiça, e com a boca nós fazemos confissão para a salvação.